A paz do Senhor a todos os irmãos nessa manhã de quarta-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. A palavra do Senhor nesta manhã de quarta-feira, que diz aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Jesus. Irmãos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, ter fé que Deus existe. Nós, eu, você, nós todos seres humanos, temos que ter fé que Deus existe. Temos que ter fé que Deus existe e que Ele é galardoador. Temos que ter fé que Ele existe e que Ele está acima de todos e de tudo. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, está acima de tudo e de todos. Ele mesmo disse lá em Mateus, após Jesus ter sido morto e crucificado na cruz, ter sido crucificado e morto na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia e aí apareceu aos discípulos. E ele mesmo disse, é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Então o Senhor tem domínio sobre tudo. Tudo que no seu pensamento adivinha agora neste momento, Ele tem domínio. E é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos ter fé. Que aqui, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos se aproximar a cada dia mais, a cada momento mais de Deus e crer que Ele existe e que Ele pode resolver aquele problema, aquela dificuldade, aquela situação. Quando a gente volta lá agora aos discípulos ali em meio àquele mar, e vimos, meus irmãos, que ali tinha pessoas acostumadas a pescar, acostumado a virar noites e noites ali sobre aquele mar, em meio ao mar, o céu aberto, e olhar para um lado, olhar para o outro, não ver terra firme, só aquele barco. Mas quando chegou a noite, ali chegou uma grande tempestade, fora do normal, fora do que aqueles pescadores, do que aqueles discípulos já tinham vivido tempos atrás em pesca normal. Fortes ventos, fortes chuvas, fortes ondas. Vinha ondas, irmãos, que cobria o barco. Cobria o barco. E Jesus ali no seu cantinho. Jesus ali no seu canto, dormindo. E fortes ventos, fortes ondas, fortes tempestades, trovões, raios sobre aquele barco. E os discípulos agora vão até Jesus, mestre, não importa que perecemos. Jesus se levanta e diz, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. E Jesus se levanta ali daquele barco, sai para fora e disse, acalma-te, quieta-te. Acalma-te, mar. Aquieta-te, vento. E aquietou aquela tribulação, aquietou aquele tormento, aquietou aquela agonia sobre aquele barco. Ei, irmãos, é de fato que sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, onde a palavra se cumpre aqui, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Meu irmão e minha irmã, no meu barco, no seu barco, a Jesus Cristo de Nazaré. A Jesus Cristo de Nazaré. No meu barco, no seu barco, há ventos, há lutas, há dificuldades, há ondas, há tempestade, há raios, há trovões, mas Ele tem domínio. Ele tem domínio, Ele tem poder e autoridade. É de fato que sem fé é impossível agradar a Deus.
em meio a esse vento, em meio a essa tempestade, em meio a esse raio, em meio a esses trovões, em meio a esses ventos, em meio a essas ondas, eu e você temos que acreditar que Deus existe e que Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo e sobre todos. Essa é a palavra nessa quarta-feira. Sem fé é impossível acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E que para nós agradar a Deus temos que ter fé. E a fé sem obra, ela é morta. Mesmo que o homem ou amigos ou parentes digam, não tem mais jeito, já acabou, para por aí. Você tem que dizer que vai dar certo. Você tem que dizer que vai dar certo. Você tem que dizer que vai conseguir. Porque a fé é loucura para os que perecem. Esses que perecem, irmãos, é que vai dizer que não dá certo, que não tem mais jeito para você. É que dizer que já parou. Esses é quem perece. Está se levantando aí grandes pessoas de fé e pessoas estão sendo chamadas de loucura. De loucos, pois a fé é loucura para os que perecem. Você, nesta manhã, eu creio que nesta manhã você acordou para vencer. Em meio à lama, ao pó, à dificuldade, à aflição, você se levanta nesta manhã para vencer. E quem creia, diga amém. E quem creia, diga eu vou vencer. E quem creia, diga eu já sou vitorioso em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém? Que você receba nesta manhã de quarta-feira vitória, a graça, a paz, a saúde e a prosperidade em nome do Cristo Jesus. Nesta manhã de quarta-feira, sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé agora seja penetrada na sua vida e que você seja vitorioso e vitoriosa, meu irmão, minha irmã, nesta manhã de quarta-feira. Amém? Deus abençoe e tenha um bom dia.